Sabe, nem todo jogo para o público adulto é igual. Alguns escondem mundos sombrios e histórias trágicas, monstros únicos e aterrorizantes e uma gameplay realmente desafiadora. Na verdade, arrisco dizer que talvez se encaixe até nos melhores RPGs e Dark Fantasy de jogos indies que vemos por aí. Hoje, vamos explorar alguns jogos que merecem a sua atenção e que podem realmente impressionar sendo envolventes e proporcionar muitas horas de diversão, se é que você me entende. Prepare-se para entrar em castelos amaldiçoados, florestas esquecidas, reinos corrompidos e histórias que vivem nas sombras. E bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E o primeiro jogo dessa lista é Night of Revenge, espero ter falado certo. Ele é um RPG de ação 2D com fortes inspirações em Metroidvanias e jogos de fantasia sombria. Nós jogamos como Aradia, uma maga guerreira determinada a sobreviver em um mundo corrompido por monstros e criaturas sobrenaturais. A gente, como jogador, explora castelos em ruínas, florestas amaldiçoadas e diversas áreas repletas de inimigos, entre aspas, perigosos. O que mais me chama a atenção no jogo é a sua atmosfera. O jogo aposta em cenários escuros, trilha sonora fantasiosa, medieval, melancólica e uma constante sensação de perigo, criando uma experiência quase como os clássicos de jogos de fantasia sombria. A jogabilidade também teve seu diferencial de surpreender. Diferente de muitos títulos do jogo do gênero, jogos adultos, o combate exige atenção, esquivas bem executadas e conhecimento dos padrões dos inimigos, especialmente durante as lutas contra chefes. Para muitos fãs do título, o grande destaque está justamente na combinação entre exploração, progressão de personagem e combate desafiador, elementos que fazem o jogo se destacar dentro do nicho. Tem jogadores que até brincam em dizer que esse é o Dark Souls dos Gunners, por se parecer bastante com o jogo. O segundo jogo dessa lista é Parasitic Evil. Ele é um jogo de ação, horror, side-scroller, em que mistura exploração, sobrevivência e uma atmosfera inspirada no terror biológico ou body horror. Não sei muito bem onde classificar ele, na verdade. A história se passa dentro de um hospital onde somos levados depois de capturados, sendo um lugar marcado por pesquisas misteriosas e acontecimentos cada vez mais perturbadores. Conforme o jogo avança, descobre que algo muito errado aconteceu naquele lugar, transformando pessoas e colocando a própria sobrevivência em risco. Na jogabilidade, o jogador precisa explorar o cenário, coletar itens em corredores escuros, resolver pequenos puzzles em ambientes abandonados e enfrentar criaturas perigosas enquanto tenta descobrir a verdade por trás dos acontecimentos. O jogo nos deixa com uma constante sensação de desconforto, fazendo lembrar algumas obras clássicas de horror envolvendo experimentos biológicos e mutações. Nós também não estamos completamente sozinhos, pois temos uma parceira que nos acompanha pelo jogo, e o papel dela é bem simples: gerar o entretenimento que vocês adoram. E se você não conseguir proporcionar isso a ela, algo bem ruim pode acontecer. O terceiro jogo na nossa lista é Shio Server. É um jogo de ação japonês que mistura combate em tempo real e bastante cenas inusitadas. A história se passa dentro de uma instalação de pesquisa que foi tomada por criaturas perigosas. Com a situação completamente fora de controle, uma arma experimental, nós, o jogador, conhecida como X-Eel, espero ter falado certo, é liberada para enfrentar a ameaça e tentar alcançar a saída. Em Shio Server, o foco é na jogabilidade, enquanto muitos jogos voltados para o público adulto apostam quase exclusivamente em narrativas ou cenas estáticas. Aqui o jogador passa a maior parte do tempo lutando, enfrentando diferentes tipos de inimigos. Particularmente esse jogo me lembrou bastante Mega Man, pela pixel art bem parecida. Outra particularidade é que ele tem a mecânica de jogos beat 'em up, porém com um diferencial que temos que deixar todos os nossos inimigos destruídos, entre aspas, como o jogo diz, que para passarmos de fase. Uma coisa interessante que eu percebi é que a nossa personagem é como uma evocadora de criaturas, onde usamos elas para vencer e para outros intuitos também. Visualmente, o jogo utiliza pixel art detalhada e animações muito bem trabalhadas,
criando uma experiência que lembra os clássicos jogos de ação dos anos 90. Para quem gosta de jogos como Night of Revenge e procura ao combate ativo, Shield Server é uma das joias escondidas que merecem atenção. Agora, indo para o penúltimo e quarto jogo dessa lista, The Heart of Darkness é um RPG de fantasia sombria que leva o jogador para um reino consumido por uma terrível maldição. E olha, eu acho que esse é o primeiro RPG mesmo que trago nessa lista. Após o mundo vivendo anos sob a escuridão, uma misteriosa donzela surge trazendo luz de volta ao mundo. Porém, a verdade por trás desse milagre está ligada a um antigo santuário repleto de segredos, monstros e corrupção. Diferente de outros jogos dessa lista, esse jogo aposta mais na exploração de masmorras, na progressão de personagem e na construção de atmosfera do que na ação direta. O grande destaque do jogo está no seu mundo. Cada área transmite uma sensação constante de decadência, mistério e perigo, criando uma experiência que lembra contos de fantasia sombria onde a esperança parece sempre distante. Para quem aprecia RPGs mais lentos, focado na ambientação e exploração, The Heart of Darkness oferece uma jornada marcada por tudo isso, por maldições, tragédias e segredos escondidos nas profundezas da escuridão. E, na minha opinião, esse jogo, diferente de Night of Revenge, que os fãs dizem ser o Dark Souls dos jogos eróticos, esse aqui realmente se parece com Dark Souls. Não pela sua dificuldade, mas pelos elementos da história, pelo jeito de ser uma história medieval e sombria, pela estética que os personagens têm, pelos inimigos. Sinceramente, a história do jogo é bem interessante. E a gameplay, por mais que seja lenta, por ser um RPG de turnos, é bem fácil e simples. Outra coisa que me fez ter gosto de jogar é o fato de você compreender o que está acontecendo de uma forma mais simplória, o que não me faz querer parar de jogar por ter que ler muitos textos e diálogos longos, coisa que normalmente fazem bastante em jogos adultos. E por último e quinto dessa lista, eu vou ser sincero. Assim como jogos de RPG eróticos, normalmente eu não sou um grande fã de visual novels, pois muitos jogos no gênero acabam dependendo apenas de imagens estáticas e longos diálogos, mas sem uma história realmente interessante para sustentar tudo isso. Porém, de vez em quando aparece um título que consegue fazer exatamente o contrário. E Randall Tales foi um desses casos. Vamos lá. Ele é um visual novel que se destaca principalmente pela sua narrativa, construção de mundo e desenvolvimento dos personagens. Ao invés de depender apenas do conteúdo adulto para manter o interesse do jogador, o jogo investe em uma história extensa, repleta de conflitos, mistérios e acontecimentos que vão se tornando cada vez maiores conforme a aventura avança. O que eu acho mais legal do jogo é de que o mundo continua crescendo a cada novo capítulo. Novos personagens surgem, diferentes facções entram em cena e diversos acontecimentos ajudam a criar uma escala que raramente é vista em jogos do gênero. E isso que eu acho mais foda, é que tudo que acontece se conecta. Os personagens são vivos, o mundo é rico. Mesmo para quem normalmente não tem paciência para visual novels, Randall Tales consegue prender a atenção graças à forma como desenvolve sua narrativa. E, bem, é claro, recompensa a curiosidade do jogador, se é que vocês me entendem. Bom, ainda temos elementos que acho que nunca vão sair de um visual novel erótico, que é você ser como um treinador Pokémon e pega todas as personagens do jogo. Mas acho que isso não seria um ponto negativo para quem está jogando. Na minha opinião, esse seria o caso se os jogos desse gênero não fizessem todos as mesmas coisas, que é você fazer as mesmas coisas repetidamente com cada personagem, mesmo todas elas sendo diferentes. Então chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários se eu deixei de lado algum outro jogo que você acha que também deveria estar nessa lista. Até logo e fiquem bem.